Hoje no Em Direita tenho muito orgulho de receber dois amigos aqui mojimirianos, comerciantes, para falar um pouco de comércio mesmo, né? O Marcão, lá da Casa do Caranguejo. Prazer, Aliás, meu. pessoal, quem não conhece a Casa do Caranguejo lá no Zerão, vá. Pastelzinho de caranguejo imperdível. Melhor para caranguejo não, De né? camarão. Desculpa, de camarão. Isso. Pastelzinho de camarão dele, o É, melhor camarão que eu já comi, melhor pastel de camarão que comi na vida. Muito bom. Né? E obrigado. temos também a Lazinha De Pieri, da De Pieri, comércio super tradicional na nossa cidade. Tá aí desde que ano? Prazeraço. Desde 66. Desde 66, não era nem nascida a Lazinha Nananina, ainda. não. Né? Eu entrei em cenário depois. Tá certo. E É um desde prazeraço estar aqui com 66, vocês, tá? tá Prazer, aí meu. cuidando aí, vendendo material de construção na cidade. Obrigado pela presença de vocês dois aí. Eu agradeço. Muito A obrigado gente por que estar aqui. agradece. A gente fica lá na Santa Cruz criando sonhos, participando dos sonhos das pessoas. E agora a gente deu um passo a mais para melhorar as condições e dialogar sobre elas dos cidadãos de Mojimirim, né? Que eu acho que tem que sair dessa zona de conforto e cuidar um pouco melhor do cidadão mojimiriano. É isso aí. Eu acho que a grande questão que a gente tem discutido muito lá no Novo é exatamente isso. A gente tem que sair da. A gente tem que fazer alguma coisa para mudar, né? Tem que fazer alguma coisa para levar para o poder público e para levar para a sociedade essa um pouco desse desenvolvimento, dessa competência, dessa seriedade que o poder privado, né, que a iniciativa privada tem na gestão, no trato com as coisas. E é um prazer ter você aí encarando esse desafio também, né? Isso é muito legal, né? Muito bacana. Tem que discutir política. Acho que o grande problema da política, e eu falava isso muito com meu pai quando eu era na minha adolescência, meu pai odiava a política, né? Porque imagina, uma empresa que depende de político, né? Trabalha com concessão pública, sempre na mão do político, os políticos sempre colocando a faca. Então, meu pai nunca gostou de política. E ele sempre falou que era coisa para bandido. E esse foi um problema, porque enquanto nós, né, nos afastamos da política, os bandidos Entraram. ocuparam ela. Né? Toma Então, conta. graças a Deus, de uns anos para cá, tem muita gente boa entrando na política, muita gente boa discutindo política, entrando, que eu falo, não é sendo candidato, nada disso, mas se envolvendo, discutindo e conversando sobre política. Isso é muito bom. Você me fez lembrar o Romeu Zema, né? Romeu Zema Que é um exemplo empresário, bom. Né? ele via toda aquela situação errada na política, né? E resolveu não ficar quieto e entrar na política para melhorar, né? Essa linha aí de comércio, Um né? Que ótimo ele exemplo veio da parte de empresa, né? Ele empresarial. falava isso aí, né? Não vou ficar de braço cruzado vendo o que está acontecendo, né? O próprio prefeito de Joinville, que esteve aqui no Então, podcast com a gente, o Adriano Silva, que é do Laboratório Catarinense, né? Era CEO do Laboratório Catarinense e se envolveu na política quando percebeu que tinha a que fazer política estava alguma coisa. afetando diretamente os É, negócios de uma forma é, negativa. Ele falou: a gente precisa fazer alguma coisa. isso aí É mesmo. um exemplo também. Nós É. chegamos num ponto, ao meu ver, onde o silêncio virou omissão. Infelizmente, a gente não pode mais ficar em silêncio, ficar na zona de conforto. E quem tiver a chance de fazer um bom trabalho ou ajudar de alguma forma nos bastidores, tem que fazer, porque o silêncio virou omissão. Aí, a gente, ao meu ver, nós nos tornamos cúmplice do que está aí. Com certeza. Nem que por estar quieto. Com certeza, exatamente isso. Porque a pessoa que está acomodada, né? Que não faz alguma coisa, não faz por onde melhorar, futuramente, o que vai ser dos filhos dessa pessoa, dos netos, né? Quer dizer, as gerações vão, né? Passando os filhos dos políticos que elegeram na época lá Hugo Chávez na Venezuela, estão catando lixo na rua hoje, Quanta, quanta, né? quanta, quanto a gente já perdeu nesses últimos 30 É, anos, né? De qualidade de vida, de é. qualidade de ensino, de qualidade da saúde. Acho que Mojimirim é um exemplo muito bom disso, né? De você pegar nossa Santa Casa, que há 30 anos atrás era uma referência,
e hoje é uma Santa Casa sucateada, né? Isso foi graças a políticos, a gestão desse período, né? E omissão de muitos também, né? A E, pessoa e todo vê mundo... tudo acontecendo e não E faz omissão por que onde. continua, no caso da Santa Casa, eu vejo ainda essa omissão ainda muito presente. Então. Ainda são muito poucos os que se preocupam com essa situação. Isso é muito triste. Mas vamos falar de comércio, né? Vamos aqui falar de comércio. Vamos lá. E eu queria começar com uma pergunta, começar com o Marcão aqui, Opa! que a Lazinha não era nem nascida quando começou a DPR, então, para falar de começo, abertura de empresas, né? Quais foram as maiores dificuldades que você teve abrindo a sua empresa aqui em Mojimirim? E antes de você responder, estava hoje de manhã, tive um compromisso na região central ali, e aí eu fui comer, não tinha tomado café em casa, fui tomar café ali na esquina da Rua 15, ali, né, na pastelaria, comer um salgado ali, tomar um café, e eu fiquei assustado, que a parede, assim, tinha uma parede forrada de certificados, né? Era taxa disso, até, taxa daquilo. Disso, daquilo, é bombeiro, é o AVCB do bombeiro, é a vigilância sanitária, é não sei o quê, é o lado da prefeitura, é autorização, mas tinha lá umas 8 ou 9 ali, né, na parede. E é um absurdo, né, essa burocracia para começar uma empresa. Então eu pergunto para você, que é do setor de alimentação, sim, inclusive. Né? E na abertura, no caso aí, a contadora, né? A minha contadora, ela agilizou esse processo aí, mas o que eu vejo, as entraves aqui, são taxas demais, né? Você coloca um luminoso hoje no seu estabelecimento, você tem que pagar a taxa do luminoso. Quer dizer, além de ser... se fosse uma poluição visual, poderia até... né? Mas você está ali colocando sua marca ali, né? Expondo sua marca. Então você tem que pagar a taxa para você expor a sua marca. Você já paga IPTU, né? O bombeiro, para tirar um alvará de bombeiro, é R$ 800. Quer dizer, tem que renovar de 4 em 4 anos, né? Daqui 4 anos não sei nem mais quanto que vai estar isso aí. E 4 anos passa rapidinho, né? Então, essas taxas aí eu acho muito exorbitantes, sabe? Muito exorbitantes. A gente fica assim, meio de mão atada, né? Porque o custo é muito alto, né? É funcionário, é aluguel né? do estabelecimento, né? A IPTU, a energia, é água, né? Então é muita despesa, né? Que a gente vai onerando tudo, né? A gente repassa alguma coisa para o que você está vendendo, aí torna-se caro. Ficando caro, você perde cliente. O cliente não vai ficar também... Corre para a informalidade, né? Então. Ele acaba correndo para quem vende de forma informal. Né? A minha área, por exemplo, né, André, é a área alimentícia, né? Que eu tenho um restaurante, né? Eu trouxe até um pimentão aqui, né? Só para dar um exemplo. Aqui é um pimentão tamanho médio para grande, R$7 um pimentão. Esse aqui é o R$6,99 aqui. R$7 um pimentão. Que absurdo. Então, eu vejo que essa gestão aqui, como outras passadas, eles fazem aquela pincelada na cidade, né? Aquele asfalto. No ano eleitoral. Né? Isso, aí pinta lá o meio-fio, aí faz isso daí, né? E a área rural de Mojimirim, ela tá largada. Eu falo que eu trabalhei na prefeitura 8 anos, eu conheço bastante a área rural aqui de Mojimirim, que eu trabalhei no departamento de saúde. E não tem escoamento adequado ali para as pessoas, né, produzirem a hortaliça, a fruta, né? A gente vê essa agravante agora do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? 70% do arroz que é produzido no Brasil vem do Rio Grande do Sul. Né? Isso será um problema enorme. Então, né? Então, quer dizer, as prefeituras, né, no caso aí, não estão olhando esse lado. Claro que a tragédia lá é uma coisa assustadora, né? Vidas, né? Perdidas, né? Mas também tem que olhar para um horizonte um pouco com mais decisão, né? A área rural de Mojimirim, uma área rural de Mojimirim é forte. Ela precisa de pessoas, né, para melhorar isso daí, as estradas, o escoamento, né? Então, tudo isso é mais custo, né? Mais é custo. Quando você não tem né? Incentivo para o agricultor. Vai gerando cada vez mais custo e o pimentão vai chegar nos R$7, R$8. Tá vendo? Então. Vai estourando. Isso aqui é um exemplo que eu dei, né? A gente entra no mercado hoje... afeta hoje... diretamente o seu negócio. Afeta diretamente o meu negócio. E Mojimirim é um polo, né?
de alimentação. Né? Sim, sim. Restaurante, É tem uma essa cidade bem tradição. diversificada, né, nesse setor aí, né? Churrascaria, pizzaria, lanchonetes, né? Sei lá, procurar aqui em Mogi Mirim, você acha, né? Na realidade, você está tão certo nisso que, fazendo um adendo, eu fui, como diz, eu nasci na cidade, mas fui criada lá no bairro das Uvas, para frente, para quem não conhece, para frente da Buffalo Grill, né? E tem um pontilhão lá que ia para casa que era a sede do meu avô e depois das minhas tias, hoje de um tio. Aquele pontilhão nunca foi a coisa mais perfeita do mundo, de trânsito e tal. Hoje a estrada está um lixo. Olha aí. Um lixo. E eu nunca aquilo lá foi intransitável. Então, há 50 anos eu faço aquele caminho, há 50 anos tem um probleminha ou outro na época de muita chuva, mas aquele pontilhão chegou a ponto de carro parar e não conseguir passar. Olha aí. E aí, quando vem um trabalho da prefeitura lá, eles jogam uma lixaiada lá que só minha mãe voltou 2 vezes com o pneu furado. Tá? É um descaso, né? Gente, Descaso. o agricultor precisa transitar com a mercadoria dele. Eu ia fazer a pergunta para vocês, né, de que vocês consideram mais importante para o poder público estar fazendo, investindo para o seu negócio, né, para melhorar o seu negócio, para ajudar no seu negócio. A gente já está respondendo um pouco disso, né? Não precisei nem perguntar, já entramos no assunto. Na realidade, o material de construção, no regime tributário que eu faço, e eu digo que hoje eu prezo muito pela história, até comprando a ideia dele dos agricultores, porque Mogi Mirim é uma cidade de agricultura forte, ou foi. Sim. E poderia ficar mais forte e melhor. Ou seja, isso Melhor daí pra todo mundo, né? gera dinheiro. Não é só questão da parte de restaurante. Gera dinheiro para gastar no comércio, para gastar nos supermercados. Enfim, eu falo que dinheiro é uma pirâmide, né? E afeta, porque quando a pessoa paga R$ 7 no pimentão, é dinheiro que ela está gastando no pimentão que ela não está gastando no material de construção, não está gastando na roupa, não está gastando no resto. Né? O poder aquisitivo do brasileiro vem caindo muito. E ele tem que fazer escolhas. Com um pimentão a R$ 8, a R$ 7 aí, né? Ele tem que fazer escolhas dentro da casa dele. Aquele prato que tinha pimentão não vai ter mais. E toda a infraestrutura para o agro de Mogi Mirim deveria ser revista com muita seriedade. E a minha parte, eu tenho todas as taxas que ele tem municipal, mas eu confesso para você que leis estaduais, pelo tipo de tributação, e federais são as que mais doem em mim. Que eu tenho tudo aquilo, mais a parte de ICMS, de PIS, COFINS e tal. Mas eu falo assim, hoje no material de construção, para Mogi Mirim, tá? E não falo nem só para o material de construção, para a população de Mogi Mirim, eu vejo que uma das coisas mais urgentes é um trabalho em cima da estrutura, das regras de imóveis, imobiliárias aqui de Mogi. Porque nós temos terrenos, né? Mogi Guaçu fracionando terrenos de 100 metros, 200 metros, e a gente aqui da forma arcaica com um monte de terreno vendendo, casa alugando, tá? Totalmente parado, né? Totalmente parado o material. Imobiliário aqui, o mercado imobiliário. Mogi Guaçu é incomparável, né? Mogi Guaçu é outro mundo. Né? E assim, pô, nós queremos ficar você falou da qualidade que Mogi Mirim tem, que a gente quer crer que seja uma qualidade de tanto financeira quanto social e quer manter isso? Tá, mas peraí, tá conseguindo? Porque se não tiver conseguindo, vamos rever. Porque o pessoal de Mogi Guaçu tá crescendo e a gente tá parado. A gente tá virando uma cidade fantasma, tá? Eu tenho funcionários de outras cidades hoje há mais de 10, 15 anos já. Eu já trago funcionário de fora. E, assim, ele vem para trabalhar, encontra um comércio sofrendo, tá? Então, ele volta para gastar lá em Mogi Guaçu, tá? Que eu não tenho nada contra. A gente não está falando dividindo cidades aqui. Mas, assim, e se eu convidar, que o cara já está aí 5 anos comigo, convidar, vem para morar perto de onde você trabalha, você está aqui para ficar. Que jeito que ele vem? Se um terreno aqui hoje
por não poder dividir, ele tem a casinha dele lá bonitinha, bem montadinha, num terreno de 200 metros, 180 metros. Como que ele vem para Mojimirim se ele não consegue fazer essa mudança de casa? Ele não consegue fazer esse negócio. Eu estou vendo isso muito claro agora, porque começou a sair os documentos ali do Laranjeiras, né? De algumas casas do Laranjeiras, uma região do Laranjeiras que está saindo a documentação. E o que aconteceu no Laranjeiras? Laranjeiras é uma região carente, os terrenos lá têm 250 metros, né? Em média, alguns um pouco maiores, mas 250 metros a maioria. E ao longo desse tempo todo que o Laranjeiras não tinha documentação, esses terrenos foram sendo fracionados. Então tem muita gente que tem duas casas num terreno de 250 metros, 125 metros para cada um. São pessoas que não têm condição, né, de ter uma casa maior ou num terreno de 250 metros. Essa casa de 125 já foi suada, né? Suada e assim, com as gotinhas contadas de suor, né, para poder conseguir fazer. E agora saiu o documento, só que saiu de 250 metros. Então saiu tudo conjunto, os terrenos. E aí as pessoas não conseguem, eles estão tendo muita dificuldade dentro do Laranjeiras agora com isso, em regularizar isso. E é uma lei que eu acho que poderia mudar. Eu acho que ajudaria muito a população a mudança dessa lei. A parte imobiliária, ela tem que ser tratada com um pouquinho mais de carinho em Mojimirim. Porque é um absurdo a gente ver tudo que aconteceu em Mogi Guaçu de 10 anos para cá, não precisa ir muito longe, o que saiu de prédio, o que saiu de empreendimento, o que saiu de tudo em Mogi Guaçu e o que saiu em Mojimirim. Né? E os preços. Mogi Guaçu sempre com preço muito mais barato do que aqui, que é a lei da oferta e da demanda. Né? Como lá tem bastante oferta, o preço também baixa, aqui não. Como lojista, eu vou colocar uma vírgula aí, embora não seja muito bem-vindo, mas eu tenho que defender o lado do lojista de Mojimirim, que muitas vezes é limado justamente por essa diferença, essa discrepância de preço que às vezes é encontrado entre Mojimirim e Mogi Guaçu. Existe um círculo vicioso em qualquer comércio, no restaurante dele, em qualquer lugar. Eu falo assim, que é um círculo virtuoso, tá? Eu não sei se eu usei a palavra certa na primeira vez. Virtuoso. Eu quero dizer virtuoso. Você vende mais, compra melhor, tem preço melhor, vende mais, compra melhor, tem preço melhor. Quando você tem um comércio sofrendo, tá? Você já caiu desse patamar do vende mais. E aquela conversa de cartilha, onde fala-se que, não, beleza, abaixa o preço que você ganha no volume. Se você não tiver volume, tentar essa técnica e não tiver volume, você absolutamente não tem, você quebra, tá? Então, eu acho que assim, esse aquecimento a gente começou falando do mercado imobiliário, porque eu falo, hoje o Minha Casa Minha Vida deve estar na faixa de 190, 180 mil, é isso? É isso. Que terreno em Mojimirim que você compra? Em Mojimirim, nessa faixa, e Mogi Guaçu, 240. Então, lá tem uma margem um pouquinho melhor, né? Que terreno você compra em Mogi para sobrar 180 mil para você fazer uma casinha? Aqui não tem terreno mais barato que 120 mil, a não ser que seja aqueles pontuais de gente que tá esguelado, né? Então, a parte imobiliária tem que movimentar, tem que mexer, não está funcionando, tá? E a imobiliária, lembrando, né? Gera é onde mais se gera emprego e renda, né? Quando a área imobiliária está aquecida, você está com bastante gente empregada, bastante gente recebendo dinheiro, bastante gente gastando. Porque no final é isso, né, André? A economia, né? A gente tem que trazer pessoas para o Mojimirim, para isso a gente tem que baratear a estrutura para ele se movimentar para Mojimirim, mais pessoas, mais renda, mais venda no comércio. Né? Enquanto a gente está importando mão de obra, as pessoas vêm aqui, trabalham o dia inteiro, não se movem a comprar nada em Mojimirim, coisa, então a gente só está gerando dinheiro para fora. Né? Exatamente. Então, assim... Alguns eventos atrativos também que está faltando aqui em Mojimirim, né? Alguns eventos atrativos. Por exemplo, a Água de Lindóia tem a exposição de carro antigo, Serra Negra tem, né?
Aí a gente chega na questão investimento público, né? Investimento Vou público. voltar até na pergunta que eu estava falando quais investimentos você vê que falta a prefeitura estar fazendo que ajudaria você. Movimentar a cidade. Porque o turismo, Eu acho que ela um foi bem setor muito direta bom, nesse né? sentido de movimentar a cidade no que afeta o comércio dela, né? Que é a questão do material de construção. Mas no seu caso, que é lazer, né? Sim. Alimentação e lazer, é o que você falou mesmo, é economia criativa, né? Turismo, É. você forçar uma movimentação de pessoas para a cidade, né? De vir para a cidade. Vim pra cidade. Eventos ajudam muito. Eu sou muito a favor disso. Aliás, eu acredito muito nisso e sou entusiasta da economia criativa. E eu lembro até quando eu fui. A gente estava até conversando disso mais cedo, né, Lazinho? Antes de começar a gravação, antes do Marcão chegar. A gente estava até falando sobre isso. Quando eu fui secretário de Cultura e Turismo, o Mojimirim teve o melhor Natal dos últimos Aí. 12 anos aí, 15 anos. O pessoal do comércio, qualquer um que você perguntar da região central vai te confirmar isso. Que foi quando a gente fez o Natal iluminado na praça ali de Mojimirim. A gente colocou a pista de patinação no gelo, que era uma novidade, nunca tinha tido pista de patinação no gelo em Mojimirim. Roda gigante na praça, o governo do estado, isso foi feito pela Associação Comercial. A Associação Comercial foi quem bancou isso, não foi nem a prefeitura. A prefeitura entrou com a decoração da praça e o estado, através do Natal Iluminado, na época o Márcio França era secretário, eu lembro de ter negociado com ele a vinda desse projeto para cá, ele bancou a iluminação da praça. Então, você não teve que gastar tanto dinheiro público da cidade de Mojimirim, porque por causa de parcerias com o estado e tal, e a gente fez um evento que movimentou todo o centro da cidade. Toda a região veio para Mojimirim. Aí, que beleza. Mogi Guaçu veio para cá, Estiva Gebe veio para cá, Pinhal veio para cá, por causa da pista de patinação no gelo, que foi divulgada regionalmente. E essa pessoa que veio para o lazer, consumiu no restaurante de Mojimirim, comprou na loja de roupa de Mojimirim. Então ele acabou girando a economia em Mojimirim. Então a gente conseguiu pegar e trazer esse turista para gastar aqui. Que é exatamente o que você está falando, né? Então. Questão de eventos, né? E você pode falar melhor do que eu, você está num ponto que tem uma vocação maravilhosa para eventos, né? Porque o restaurante dele é bem de frente com o cartódromo, é isso? É, pouquinho antes ali, no Zerão ali. É bem de frente com o Zerão. Deve ser um pouco antes do cartódromo, na verdade. Pouquinho antes. Eu lembro quando o cartódromo funcionava, era uma maravilha. O pessoal colocava a barraquinha lá de refrigerante, de espetinho, a cidade ficava bem movimentada, né? Entendendo? As crianças se divertindo. E é bom para todo mundo. É bom para todo mundo, né, André? Porque os comércios ao entorno ali é bom, as pessoas ambulantes também, né? É bom para eles. No meu ver, Mojimirim, vamos falar em específico do Lava Pés, lá como um todo, o complexo como um todo. Aquilo lá poderia ser revitalizado, teria que ter uma parceria privada também ajudando nisso daí, para não ser só dinheiro público. Ao município, eu acho que cabe o poder de policiamento e iluminação. Porque ninguém vai em lugar escuro. O zoológico, uma pergunta, o zoológico não resolveria, em parte, aquele problema lá das capivaras lá? Desculpa. O zoológico de Mojimirim não resolveria, em parte, aquele problema lá das capivaras, lá no Zerão? Não consegue. Não, né? Ali o problema é o seguinte, ali é ambiental, né? A capivara não pode ser removida. Na verdade... castrar e devolver para o ambiente seria mesmo não sendo um animal em saída. extinção. Eu não posso tirar ela de lá. Nem para Na castrar verdade, e quem é o devolver para lá. invasor perante a lei é o humano, não é a capivara. A capivara está no ambiente dela. O que pode ser feito para resolver ali? Quando eu era vereador, inclusive, eu destinei 30 mil reais de uma emenda impositiva que depois não foi executada pelo prefeito na época, para fazer isso, é castrar as capivaras. Perfeito. Para evitar que elas continuem se reproduzindo e aumentando a população. Então você castra, e tem que castrar todas, tanto os machos quanto as fêmeas, porque a capivara ela tem uma característica interessante. Se você castrar só os machos, que seria o mais barato, economicamente mais viável, a fêmea vai buscar um macho e traz de volta para o território dela. Ela é do territorialista. Então ela vai sair do bando, ela vai caçar um macho em algum lugar e vai trazer esse macho para o bando, para manter. A natureza é linda, né? Eu sou
sou entusiasta da natureza, é meio complicado falar, né? Mas é um instinto de sobrevivência do bando, eles fazem isso. Então, ali você teria que castrar todos, tanto macho quanto fêmea, todas as capivaras, e com o tempo vai diminuindo a população até que se extingue. É a única forma legal, dentro da lei, de você controlar aquelas capivaras. Você não pode remover elas dali, Não pode legalmente falando. E nem muito menos matar, né? Pelo amor de Deus, Sim, aí é desumano. Mas mesmo com capivara, assim, tá lá o Lambra. As capivaras lá coabitando junto com o lago e... Lá também tem? Na Olambra É? tem as filhotes lá e tem o problema, as plaquinhas de febre maculosa, né? Tá lá a Olambra. Eles deram um jeito de coabitar junto, entender que isso daí faz parte do lugar e assim, e fizeram alguns pavilhões permanentes, voltando da história de revitalização de eventos e revitalização de setores. Eu, na minha cabeça, assim, ó, pessoal, uma ideia pessoal minha, tá? Não sei se eu estou certa. A gente tem que fazer mesmo eu sendo bairrista, até com o meu negócio no bairro, tem que fazer um movimento para o centro, tá? Porque eu acho que o centro da cidade que você ama tem que estar top, tá? E depois pegar lugares pontuais, porque não Lava-Pés, que seria um próximo lugar, porque a natureza tá lá, separar um espaço, É um lugar bonito também, né? não Um seria lugar fazer bonito. cercadinho para São carrapato, né, características gente? Pelo amor de diferentes. Deus. Mas separar essas capivaras um pouco mais distantes, fazer alguma coisa lá, mas centros permanentes. Eu fui na Olambra 2 domingos seguidos, tá? Eles têm uns toldos lá enorme, um lugar faz arroz de carreteiro, um assado, outro lugar um frango frito, comidas baratas. E o que tem na Feira Livre nosso, né? Tem esse tipo de coisa. Mas lá tem todo final de semana, né? Então, se você fala assim, quero comer alguma coisa simples, barata, você vai lá, você estaciona o carro, você sabe que a patinação tá lá, você sabe que a roda gigante tá lá, você sabe que você tem como preencher o tempo do teu filho, né? Eu acho que são características diferentes. O centro da cidade, ele tem que ser bonito e atrativo para que as pessoas venham no seu momento de lazer. O Zerão já é um parque com outra vocação. O Zerão já seria para esporte e cultura, na minha opinião. Teria que ter ali muito mais do que já tem hoje, voltado para esporte e cultura, né? Como é o Taquaral. Vamos lembrar do Taquaral em Campinas. Lógico, eu não estou falando de não ter lazer, tem que ter lazer também ali no meio. Até porque esporte e cultura é muito vinculado ao lazer também, as duas coisas. Mas ali, no Zerão, na minha opinião, deveria ser um parque público, bonito, iluminado e com atrações todo final de semana para que as pessoas vão até lá. É um torneio de futebol, é um campo de bocha, é uma quadra de futevôlei, uma quadra de beach tênis, né, que agora está na moda, o beach tênis, quiosques para que as pessoas possam ali Sentar, fazer um desfrutar, fazer uma coisa no reunir final de lá semana. a família, os realmente amigos. transformar ali num parque de lazer para a população, né? Embora também, André, a gente não pode descuidar das periferias dos bairros também, porque vamos colocar o seguinte, você pega Vila Dias. Quando eu falo Vila Dias, eu estou querendo dizer toda aquela parte de cima lá, tá? Toda a Zona Leste. Lá tem uma praça enorme. Eu acho que a gente tem que revitalizar o que a gente já está pronto de melhor, que é o centro. O meu plano mas de a governo... gente tem que seccionar para a população que não tem condições de transporte, pegar um carro, ir para não sei aonde, lugares para eles passarem o domingo. Vamos lá. No meu plano de governo, quando eu fui candidato na última eleição, né, a prefeito, eu queria revitalizar 3 praças. O problema da praça, no caso a Praça Chico Mendes, que você está citando, né, lá na Zona Leste, né, que é a praça grande lá da Zona Leste, é Chico Mendes. Ela tem um problema muito sério, que antes de você fazer qualquer coisa na praça ali, você tem que tirar os noias que estão na praça. Vamos falar em bom português. É uma praça hoje que virou um ponto de droga muito forte, tanto de venda como de usuário de droga. Então as mães da Zona Leste preferem que o filho fique no videogame, né, dentro de casa, do que vá jogar uma bola na quadra da Chico Mendes. Então, é um trabalho muito mais sério até. Mais complicadíssimo, né? E aí, no meu plano de governo, eu tinha um projeto que era, inicialmente, fazer um ponto da GCM,
em 3 praças da cidade, uma em cada região, que é para a periferia, exatamente como você falou, né? Você faria um ponto na Zona Leste, Chico Mendes, Catarino Marangoni na Zona Norte, e lá em Martim Francisco, na Praça de Martim, lá. Primeiro, 3 pontos da GCM. Esse ponto da GCM, primeiro, vai aproximar a segurança do bairro. Já tem um fator que é necessário. E por que fazer esse ponto dentro da praça? Exatamente para dar uma limpada nessas praças, para que as mães possam voltar a deixar que seus filhos frequentem a praça. Aí, nesse momento em que você limpou a praça e a praça voltou a ser passível de ser frequentada pelas crianças, aí vamos levar lazer para a praça, vamos cobrir a quadra da Chico Mendes, que era... Isso é o que estava no meu plano de governo passado. Era cobrir a placa, fazer um playground, realmente um belo um playground para as crianças, um dog park para os animais, e aí você devolveu a praça para a comunidade. Né? Esse é um problema muito sério. O receio dos pais é o filho, a filha, não fazer más amizades, né? Então, por isso que retém dentro de casa no videogame, né? E o que acontece quando você faz isso? O comércio, como você vai gerar uma movimentação de pessoas naquele local, o comércio vai todo para o entorno da praça. Você acaba criando uma área comercial no bairro. E por tabela, área de emprego, mais renda, mais movimentação financeira na cidade. Mais dinheiro para todo mundo. Né? Ou seja, segurança pública, iluminação, e tem que andar com todos os projetos que se possa pensar para Mojimirim. Nada vai funcionar se a gente não entrar com segurança pública e iluminação, porque, no meu entender, onde está mais escuro é onde os caras querem fazer a troquinha de papelote por grana. Então, tem que andar junto. É triste a questão das crianças hoje, né? Porque quando a gente fala da criança ficar dentro de casa e não ter opção de ter uma praça para brincar, como a gente cresceu brincando na rua, né? Nossa geração cresceu brincando na rua. Isso é uma questão de saúde pública, né? Também, né? Porque a criança vai ter problemas gerados de saúde pela ociosidade de estar dentro de casa nesse período que fica ocioso, né? Vamos lá, para o comércio mais uma vez. Qual incentivo vocês gostariam de ter do poder público? O que o poder público poderia estar fazendo para incentivar vocês? Hoje. E até aproveito essa pergunta para estender um pouquinho. A gente sabe que a gente teve, há 2 anos atrás, um período bastante conturbado, que todo mundo pagou um preço alto, né, que foi a pandemia. Então, a gente está no momento que o comércio ainda está se recuperando, pagando as dívidas acumuladas durante 2020, 2021, né? Então, 2022, 2023 foram anos de recuperação, 2024 também para muitos. Então, eu acho que a gente está naquele momento de começar a voltar à normalidade agora, né? Porque durante 2 anos a gente teve que pagar o prejuízo do período. Então eu pergunto para vocês, nesse momento que o comércio se encontra agora, o que vocês acham que o poder público poderia fazer para estimular e decolar de vez? No meu caso, eu acho que a área rural tem que ser olhada com bastante carinho. O produtor rural, na minha área, que é a área alimentícia, né? É como eu falei antes aí, algum tipo de incentivo e melhorar aquelas estradas na área rural. Vegel, e é um a região de Martim Francisco. Que a gente tem aqui em Mojimirim, que os agricultores reclamam muito. Eu conheço muito bem essa área rural, porque eu trabalhei 8 anos na prefeitura, né? Então eu conheço bastante essa área rural aqui, tem muito produtor. Mojimirim não perde muita coisa. Não precisa baixar imposto, não precisa fazer incentivo tributário, não precisa dar dinheiro para ninguém. É só fazer bem a logística, bem melhorar feito, a logística para eles, melhorar a logística, né? Imagine só, quando chove, um lamaçal danado, né? Porque as estradas são péssimas, muito buraco. Isso aí tudo gera custo pro escoamento do alimento, né? Tudo isso aí gera custo. Na minha área, que é a área alimentícia, seria dentro mais ou menos nesse propósito aí. Ajudar os seus fornecedores. Sim, isso melhora para todo mundo. Aí não é ajudar com imposto. Vai no restaurante, a comida melhorou o preço, né? Tudo isso aí melhora, né? Eu penso mais ou menos. Parte logística. Por aí. Lazinha? Bom, eu vou levar 2 pontos assim que você vai, acho que até achar graça, porque
Eu acho que, em primeiro lugar, a carga tributária para o empreendedor hoje é lastimável. Eu vou até mais ou menos final do mês de maio, para tentar só pagar imposto. Tá? Aí eu começo a fazer dinheiro para poder melhorar a loja, para poder fazer algum investimento, para poder me organizar para o final do ano, que começa tudo de novo. Né? Então, eu acho que qualquer ajuda em carga tributária é bem-vinda. Mas, no Brasil que a gente tem hoje, no município que a gente tem hoje, eu não tenho a pretensão de pedir uma diminuição de carga tributária. Mas eu não aguento mais, como cidadã, ver o dinheiro tão mal gerido, tão mal utilizado quanto é hoje. Seja a nível federal, estadual, A nível e federal municipal. tá. A nível federal Né? tá. A gestão, quando a gente fala de Tá gestão cruel. pública, Como né, eficiente, gastar esse dinheiro? Pelo amor de Deus, vamos gastar direito. Eu não sei se foi aqui ou lá fora, a gente falou do asfalto, do Parque da Laranjeira. Quanto tempo ficaram para arrumar aquela avenida do Riozinho lá Avenida Brasil? qual avenida? Desculpa. Avenida do Riozinho, para baixo do Centro Cultural lá? Ali, Avenida Brasil. Avenida Brasil. Brasil. E arruma, e estraga, e arruma, e estraga, e arruma, e estraga, interdita trânsito. Desculpa, gente. Não pode levar tanto tempo para resolver um problema. Serviço bem feito é feito uma vez só. Exatamente. Né? Essa é a grande questão e não gera prejuízo para ninguém. ninguém. Assim, isso é a parte comercial. Eu queria, assim, já que vocês não... Eu falar para os homens lá de cima, né? Já que vocês não vão diminuir minha carga tributária, gasta melhor. Seja um mínimo um gestor decente e honesto. Vamos gastar melhor isso daí. Todo mundo erra, tá? Mas não tem erro que não se perdoa. Né? Até porque gestão pública eficiente acaba gerando diminuição de imposto no médio e longo prazo. Né? E num segundo momento, como eu penso na loja como um organismo vivo, acima de mim, ela tem que funcionar com a minha ausência, com a minha... eu tenho que deixar ela para o mundo, vamos dizer assim. Eu falo para você assim, como cidadã, o ensino básico. Gente do céu, não dá para aceitar. Bom, as crianças já foram... A escola do Zerão tá fechada, né? Mutiladas com essa pandemia. Estrela de Luz, né? A do Zerão, eu não escola, sabia que ela estava fechada. Tá fechada. Mas teve reforma que acabou de reformar, chovia dentro e não dava. Gente, tem que dar um apoio para o funcionalismo público, principalmente que mexe com a educação, né? Não que os outros não tenham que ter atenção, mas, gente do céu, a gente tem professores mal remunerados, a gente tem professores sobrecarregados, sem apoio no que diz respeito a alguma maluquice de criança e pai de aluno. Isso aí eu sei de cor. Que tem Isso também. Isso aí eu sei que minha esposa é professora. Tá? A gente tem na parte eu sei de uma história que eu não posso entrar em detalhes maiores aqui, mas que aconteceu lá na escola do Jardim Planalto. Terrível. Terrível, de diretor sofrer ameaça de aluno e pai de aluno, assim, a gente absurda. Tem pessoas nas creches que cuidam das crianças para os pais poderem trabalhar lá na loja, tá? Que também não tem uma vida fácil. Beleza, desculpa, a vida não está fácil para ninguém. Vamos cobrar mais? Vamos pedir um pouco mais, mas o que a gente vai dar para eles? Tá? Outra coisa... Creche termina às 4, o comércio meu fecha às 6. Como que a mãe da criança faz? Isso é um problema sério. Vamos pedir para o pessoal ficar uma carga horária maior? Tá, mas o que a gente vai dar para eles? Tá? Porque cuidar de filho dos outros não é fácil. Né? Eu tenho um caso que eu acho que ilustra muito bem como está indo o ensino público de Mojimirim. Tá? Eu tenho, pela quantidade de funcionários, que contratar... aprendiz. Tinha um relógio, mas assim, relógio feio para dedéu, azul, ridículo, lá na parede do depósito, analógico. Só que assim, ninguém dava fim nele porque ele não quebra, porque as coisas velhas não quebram, né? E tava lá, é antigo, é nosso, desde sempre que ele tá lá, fica lá. Pedimos pro menino que tava na altura, falando, Zé, sobe lá, arruma o relógio que tá 10 minutinhos atrasado lá para nós. Ele pegou, um dos aprendizes, né? Pegou a cadeira, subiu lá, pegou o relógio na mão,
Olhou, não vai, não volta, não vai, não volta. Ele não sabia arrumar relógio analógico. Gente, ele não conseguia, ele adorava vendas, ele sumia do trabalho dele, que era o pacote, e ia vender. E a gente pôs ele numa... Assim, não fazendo propaganda, tá, gente? Porque eu acho que a DPL não precisa disso, mas é realmente para ilustrar a situação do ensino público. A gente arrumou até uma paixão nossa das antigas, Zezé, professora, das Francioso, que são várias irmãs professoras. Zezé é um amor, ela foi sogra do meu irmão, né? Lá, Então, nem sabia. conheço a Zezé muito A gente bem. Eu ajeitou sou ela... apaixonado nela. Gente eu boníssima, tô muito falando. boníssima. A gente ajeitou ela para dar aula pro menino português, porque senão ele não conseguia achar um nome de uma E um pessoa menino que já estava no 7º ano. e não sabia ainda Não sabia escrever procurar nome de decentemente. cliente, não conseguia procurar nome de produto. E assim, uma graça de moleque, um sangue nos olhos para vender, que ele queria ir para vendas. Vontade de vencer. Vontade de vencer. Você E a entrou, Zezé se dedicou de coração, tipo mãezona. você entrou em um ponto muito interessante aí que eu queria falar e acho que Só para você deu completar o o raciocínio, isso daí é o Mojimirim do amanhã. Por isso que, por mais que a gente queira um resultado também mais rápido, porque a gente precisa de resultado para amanhã, a gente precisa preparar o Mojimirim de amanhã. E essas crianças não estão preparadas para fazer Mojimirim decolar. É isso. Educação. Começar na base, né? E você vê que é um menino com vocação, é um menino com predisposição, é um menino que quer vencer na vida por tudo que você falou, mas ele não teve o básico que o poder público deveria ter dado para ele, que era uma educação de qualidade, para que esse potencial dele. O que eu mais vejo é gente com potencial enorme sem ferramentas que deveriam ter. E a principal ferramenta, a gente sabe qual que é, a educação. Né? A educação é quem a que alavanca as pessoas para o sucesso. Né? Com certeza. Isso eu falo porque minha esposa é professora, né? Ela dá aula para crianças, na faixa aí de 4 anos de idade. E ela cita muitos problemas que tem lá. Inclusive, parece que recentemente foi contratado alguns funcionários para ficarem lá nas escolas, mas eles não podem entrar dentro da sala de aula. Eu não sei por que contratar um funcionário para ficar olhando para o céu. Isso aí é verídico. Já está acontecendo isso nas escolas municipais aqui de Mojimirim. Você investir em educação, eu vou até pegar de novo o exemplo lá de Joinville. Né? Eu sou fã do Adriano, que é o prefeito de Joinville, e tenho acompanhado muito o trabalho dele por uma proximidade familiar que eu tenho com o Adriano. Né? O Adriano é casado com a minha prima, com a Bianca. E lá em Joinville, ele equipou as escolas de Joinville com o que há de melhor. As escolas de Joinville hoje têm materiais mais modernos do que as escolas privadas de Joinville. Ele deu uma infraestrutura de trabalho para que as pessoas possam realmente desenvolver seu potencial lá. Mais do que isso, ele fez um concurso público e ele contratou uma quantidade absurda de professores. E ele pegou uma estratégia que ele criou lá, que foi a criação do 14º salário para os professores. Só que o 14º salário é em cima de metas. Então, o que ele fez? Ele deu a infraestrutura nas escolas e depois ele criou metas para que os professores executem, né? E os professores que batem essa meta são valorizados com o 14º salário. Porque aqui Cara, isso está gerando uma revolução na educação de Joinville. Porque aqui em Mojimirim, viu, André? Isso. Aqui em Mojimirim, o professor ele tem que cuidar do autista, que tem um autista que está na mesma sala. Esse é um problema muito sério. Então, ele tem que cuidar do autista. E a gente não tem profissionais especializados para trabalhar com autismo e TDAH nas escolas. Aí o professor ele tem que ser polivalente, ele tem que cuidar do autista, dos outros colegas, né? Isso numa sala de 30. Sem nenhum preparo. Não tem ninguém para ajudar. Ele fica sozinho numa sala de aula, com todos eles. Uma sala de tomar conta de uma sala de 30 alunos. Eu vou falar do meu caso um pouquinho. Eu sou surdo de um ouvido, sou
100% surdo desse ouvido desde infância, né? Desde 3, 4 anos de idade. Meu pai descobriu a minha surdez quando eu estava com 4 anos de idade. E também tem um TDAH leve, né? Tem um pessoal que trabalha comigo que fala que não é tão leve assim, mas é leve, tá? O diagnóstico é leve. Brincadeiras à parte, eu nunca tive em escola particular nenhum acompanhamento e nenhum tratamento especial, nem relativo à minha surdez e nem relativo ao meu TDAH. E isso foi uma coisa que hoje eu vejo que me prejudicou muito minha educação, né? Isso lá atrás. E a gente não pode deixar que isso aconteça, porque isso poda potencial, isso poda tudo. Né? O aluno não vai florar, dessas ele não vai crianças, florescer, né? Ele vai ficar ali bem fechadão, né? né? Ele não vai florescer, né? A criança, no caso. Sim, não floresce. Exatamente isso. Vai ficar amarrado naquilo ali, né? Por causa de uma coisa fácil de se resolver, uma coisa básica. E acaba essas pessoas sofrendo bullying também, né? Essas crianças, quando você não tem um tratamento especializado, não tem o acompanhamento, e você coloca lá o autista junto com... A criança é complicado, porque a criança ela não tem muito a noção, e a gente também, quando era criança, também cria complexo também, né? Cria complexo. Então a gente precisa ter um acompanhamento especializado e uma ação para que essas crianças entendam e respeitem a questão do aluno que é diferente, né? O aluno que tem algum problema. Mas eu acho que nesse fomos longe aqui. A gente entrou na questão da educação e estamos indo longe. Né? Mas a educação é importantíssima, né? Eu acho que tem duas coisas. Temos que aproximar as crianças com problemas das crianças ditas normais, né? Temos que aproximar, temos que criar esse tipo de situação. Mas, assim, não... por mais que nós treinemos o professor, isso daí também requer um pouco de aptidão. Quando ele foi lá formar, ele não estava pensando nesse mundo abrangente. E talvez o professor, você imputar para eles assim, você vai cuidar de criança que tem necessidades especiais, que você precisa ter uma bagagem melhor, um jeito melhor para lidar, chega a ser até criminoso, tá? Para a criança e para o professor, tá? Então, tem que ter gente ou com vocação e treinamento, talvez fosse mais caso. O treinamento acho que é o que o poder público pode oferecer nesse momento. Né? Que vocação é de cada um. Mas pode ser que tenha gente que não tenha facilidade para lidar com a criança que tem essas dificuldades. Mas... Você falou do pessoal lá de Joinville, basicamente o tal do 14º salário, né, para completar isso, que seria aquilo que eu falei de ter cobrar uma postura... 14º salário em cima de metas, né? Então, porque lá eles fazem uma avaliação trimestral. Como eu falei, cobrar alunos, né? desse funcionalismo público que mexe com essas crianças pequenas, que seria as creches e o ensino básico, e dar alguma coisa de volta para eles. Ótimo, mas você entrou no seguinte, basicamente na meritocracia, né? Meritocracia, que lógico. É total e completo do mundo privado. É isso. Ou seja, o mundo privado tem que entrar dentro da gestão pública, que é remuneração versus atitude e trabalho, né? E o prefeito de Joinville conseguiu isso. Exatamente. É isso. É levar os conceitos da administração privada, que tanto funcionam, que você não tem nem como comparar a produtividade da iniciativa privada em relação à iniciativa pública, isso é a prova de que esse sistema funciona, levar isso para a iniciativa pública, né? É mudar totalmente o conceito. Eu acho que isso resolve vários problemas que a gente falou até agora, né? Resolve a questão das estradas rurais, resolve o melhor uso do dinheiro público, resolve a questão da educação. E resolvendo tudo isso,
Outro a Mojimirim. economia vai andar melhor, e a economia andando André. melhor, o comércio anda melhor, a venda de material de André, construção, só alimentação, turismo, e o povo também vai estar mais feliz, né? só um adendo aqui. Eu vi uns meses atrás aí uma chuva torrencial, não sei se vocês viram, lá em Santa Catarina. Passou em Balneário Camboriú. Mas chuva fortíssima mesmo. E a pessoa filmando lá. Você só via água. Você não via um copo descartável boiando na rua. Era só água. Nunca teve um governador de esquerda em Santa Catarina. Nunca teve. Você só via a pessoa filmando, sabe? Só água entrando no banheiro. Você não via uma garrafa PET, você não via Eu não via lixo. não via lixo nenhum. O que é? A educação. Educação. É isso E aí. educação e investimento também, né? Infraestrutura, Então, que é uma cidade lá, uma sim. cidade modelo, né? Em relação ao investimento em infraestrutura que Então. eles têm lá. Uma cidade maravilhosa. Eu falei mais cedo, rapidamente, da questão da Rua 15, né? Que eu tive lá hoje cedo. E eu não contei a quantidade de imóveis para alugar lá, mas eu acredito que já tenha passado de 20 imóveis hoje Tem muitos. para aluguel na Rua 15 e Jardim Velho ali, que é uma região nobre da cidade. Eu lembro que no passado, quando eu fui secretário de Cultura, eu fui muito criticado, né, pelos comerciantes da Rua 15 mesmo, ali, os comerciantes daquela região, quando eu fiz, na verdade, não foi poder público, e eu não fiz nada, né? Eu aluguei meu barracão lá no Antônio Moreno Pérez para que fosse feito um evento, um feirão do Brás. E o comerciante de Mojimirim ficou louco. E aí, assim, eu acho que foi muito positivo o Feirão do Brás, e naquela oportunidade eu tive a oportunidade mesmo de estar falando isso num programa que existia, do Paulo Henrique Tenório, tinha um programa na internet naquela época, e eu tive a oportunidade de estar falando sobre isso. Eu acho que o comércio, o livre comércio, ele é muito benéfico. E quando a gente fala em livre comércio, ninguém fala que quando eu fiz aquele evento, o comerciante foi o melhor final de semana do polo gastronômico de Mojimirim. Por quê? Porque eu trouxe muita gente de fora para Mojimirim e esse pessoal comeu em Mojimirim. O pessoal do RVM colocou frentista a mais no final de semana para abastecer. Porque aquele giro que gerou de pessoas naquela região gerou um retorno melhor para o posto, eles tiveram que chamar mais gente para trabalhar. Os hotéis de Mojimirim, Mogi Guaçu e Itapira, todos ficaram lotados. Todos. Naquele final de semana. E, inclusive, eu fui procurado por algumas pessoas que vieram para trabalhar no evento, me pedindo se eu sabia alguma casa, se eu tinha algum lugar para alugar, nem que fosse um outro barracão meu, para que eles pudessem se ajeitar, acampar, que tivesse um banheiro para tomar banho, porque não tinha lugar para eles dormirem. O que eu quero dizer? O livre comércio gerou receitas. A gente gerou renda com aquele evento daquela vez. Uma categoria se sentiu prejudicada naquele momento, momentaneamente, mas a gente gerou economia muito forte em vários outros setores que, futuramente, essa economia gerada voltaria a gastar dinheiro no comércio desse pessoal. E esse próprio pessoal, na sexta-feira, eu me lembro muito bem, sexta-feira ainda é um dia útil, começou, foi sexta, sábado e domingo o evento. Na sexta-feira, o que mais se via era exatamente esses comerciantes comprando, né, no evento para vender no comércio deles. Então, também gerei uma economia para eles, o evento também gerou uma economia para eles, no sentido de não ter que ir até São Paulo buscar, de não ter que ir até outros lugares buscar. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Porque quando gira a economia, tem espaço, todo mundo acaba ganhando dinheiro. Sim. Entendeu? Você pode, num primeiro momento, assustar e perder dinheiro, entre aspas, mas num segundo momento você vai ter isso no seu bolso. Esse dinheiro vai acabar voltando para você de alguma outra forma. Né? Tem espaço para todo mundo. Eu, da minha parte, eu acho que eu vejo da seguinte forma: o material de construção, eu acho que está num momento que bem diz isso. Diversos outros materiais de construção, lojas de acabamento, estão entrando em Mojimirim recentemente,
Lógico que eu não vou citar o nome, mas estão aí, na Padre Roque, na 22, na Avenida da Saudade lá para cima, que daí eu não... Avenida da Saudade, lá para cima, saindo para a van. E a concorrência, ninguém vai dizer que não atrapalha. Mas não importa. Se não vier um, vem outro. E eu vejo da seguinte forma: põe dinheiro para girar na cidade, que isso daí dá retorno a médio e longo prazo. Se você é uma loja que não está aberta para hoje, você não tem que se preocupar com isso. Deixa acontecer esses eventos, cria, lógico, principalmente na área de gastronomia deles, né? Que cria fórmulas de chamar esse pessoal lá também para ter a barraquinha dele para vender. Qual que é o carro-chefe dele? O carro-chefe dele é o pastel de camarão, beleza? Ele pode pôr uma pessoa lá só para fritar pastel de camarão e vender também. Né? Cria e facilita para o pessoal de Mojimirim, mas se houver interesse. Né? Mas de uma forma ou de outra é o seguinte: gira Mojimirim, gira a população de Mojimirim, gira dinheiro dentro de Mojimirim que não tem vendendo mais, médio, mais. Longo prazo. Esse dinheiro vai retornar para o bolso promove o comércio da cidade. Que é um indiferente bom ao segmento. Que é um bom exemplo disso é Jaú. Jaú é uma cidade que hoje virou uma cidade turística de comércio popular. Né? Você tinha o shopping dos calçados, depois abriu o segundo shopping, que eu não vou lembrar o nome lá, e aí eles começaram a vender mais do que calçados, e é uma cidade pouco maior que Mojimirim, né? Jaú, eu não vou lembrar a população de Jaú agora, mas não é uma cidade muito diferente de Mojimirim, e hoje o comércio de Jaú é muito mais rico que o comércio de Mojimirim, mesmo tendo 2 shoppings populares na cidade. Por que isso? Porque o dinheiro está girando lá. E o que está acontecendo? Está entrando dinheiro de fora na cidade. E aí vem aquela questão do estudo, né? Lá tem um hospital também referência, né? Jaú. Lá tem um hospital também referência em Jaú. Jaú, não sei. Tem quimioterapia, né? Pessoas daqui vão fazer tratamento lá, porque aqui não tem. Você ter falado isso. Porque eu lembro quando eu fui secretário de Cultura e Turismo, eu tive um embate com o prefeito muito sério, porque eu queria que Mojimirim virasse MIT. Mojimirim, até eu virar secretário de Cultura e Turismo, nunca tinha tido um turismólogo. Fui eu quem puxei o primeiro turismólogo para Mojimirim, e a gente teve muito sucesso, porque a gente trouxe um cara extremamente competente, que é o Edio Alípio, que está na prefeitura até hoje. E aí eu fui até o prefeito e falei: a gente precisa fazer o plano de turismo de Mojimirim para entrar com pedido junto ao Estado para Mojimirim virar MIT. O prefeito, na época, virou para mim: Mojimirim turismo? Você está louco? Mojimirim não é turística. E ele não aprovou, na época, R$60 mil para pagar o plano turístico. E aí o Edio Alípio pegou e fez na mão isso sozinho, demorou 2 anos para fazer. E hoje a gente é MIT. Por quê? Porque quando a gente fala de turismo, não é só lazer, né? Você lembrou muito bem agora, foi muito pontual o que você falou. O turismo de saúde, né? Mas existe o turismo de negócios, existe o turismo educacional, né? Histórico-pedagógico, que Mojimirim tem uma vocação muito grande para turismo histórico-pedagógico. Você tem o turismo de saúde, você tem várias formas de turismo. E aí a gente fez um estudo naquela época junto ao Sebrae, a região toda, e Mojimirim, no estudo do Sebrae, em 2013, recebia 26 mil turistas de negócio por mês. Que é a pessoa que vem, passa o dia aqui e vai embora, vem para fazer negócio. Vem para visitar um cliente, vem para visitar um fornecedor, vem para fazer uma venda, né? E a gente recebia uma média de quase 1.000 turistas de negócio por dia. E assim, qual é a estrutura que Mojimirim tem para receber turismo de negócio hoje? A gente não tem um centro de convenção decente na cidade. Agora, 2 semanas atrás, a gente estava atrás de alugar um lugar para um evento e não conseguia achar em Mojimirim. Achamos assim, penamos para conseguir um lugar decente, porque não tem infraestrutura de turismo de negócios na cidade que tem vocação e que recebe turista de negócio. Então a gente precisa muito acordar para isso e fazer esses investimentos e fazer com que isso gere dinheiro, porque quando quando uma pessoa de fora gasta dinheiro na sua cidade, é dinheiro a mais circulando dentro da sua cidade. E quando uma pessoa da sua cidade gasta na outra cidade, é um dinheiro que demora 10 anos para voltar para a sua cidade.
Pegando o E gancho já tem estudos nesse disso, sentido. lá, eu sei que é uma fatiazinha, mas de tudo que a gente conversou e até, né? Você lembra lá no começo que eu falei que eu tenho funcionário lá de fora? Sim. E você lembra que eu falei que não é criar um problema entre duas cidades, pelo amor de Deus, nem tenho essa intenção. Mas assim, eu quero uma forma de trazer se esse funcionário está bem na loja, se ele está contente, uma vontade nele de vir para Mojimirim, não tem um cuidado com a parte imobiliária, com as regras imobiliárias de Mojimirim, que permita que ele venda a casa dele ou alugue a casa dele e se ajeite para cá. E depois outra, eu pago o salário dele e ele vai gastar lá em Mogi Guaçu. Por quê? Porque não tem nada que atraia ele a vir para cá que não para trabalhar. E não atrai ele a ficar aqui depois que ele saiu do serviço. O povo tem que entender que a cidade está empobrecendo quando isso acontece. É cada vez menos dinheiro circulando dentro da cidade. Né? E o dinheiro que a gente está gerando aqui, pagando impostos, coisa e tal, passando para os nossos funcionários, que geraria a cadeia virtuosa de gastar aqui em Mojimirim, está voltando para outra cidade para se gastar lá. Porque aqui não tem nada atraente para ele falar assim, não, tá fácil, aqui eu também tenho um terreno de 160 metros para comprar, aqui eu também tenho como construir, aqui também tem lojas que me atraem, que me empolguem. Não, ele pega o dinheirinho e vai lá gastar em Mogi Guaçu. E o resultado disso a gente está vendo quando a gente compara o desenvolvimento econômico de Mogi Guaçu com o desenvolvimento econômico de Mojimirim. De novo, nada contra a atitude e a cidade de Mogi Guaçu, que é um presente de Deus, está aqui do lado. Tá? Mas é assim, a gente tem que reverter isso daí urgente. A gente tem que reverter, mas o menino não merece ser o que era e tá do jeito que tá. Precisamos recuperar aquela Mojimirim de Que antigamente, brilhava, né? Que era o centro. Que brilhava. Pô, que brilhava. Minha esposa é daqui, meus filhos nasceram aqui, né? Então me sinto né, mojimiriano também, né? Minha família é daqui, foi aqui que eu construí minha família, né? Esposa, filhos, né? Temos que lutar sim, para melhorar. E essa questão de perda do protagonismo de Mojimirim, eu acho que já vem de 28 anos para cá, aí que eu me lembro muito bem. E a questão imobiliária, vou entrar num pouquinho de polêmica agora e assuntos políticos locais aqui, né, de Mojimirim. Mas a gente está num ciclo de 28 anos que 2 prefeitos trocam de lugar no poder, que é o Paulo Silva com o Carlos Nelson Bueno, né? Teve um hiato de 4 anos do estupe nesse meio, que só aconteceu porque o Paulo Silva estava inelegível. Senão a gente teria aí mais tempo ainda nessa troca aí entre Paulo Silva e Carlos Nelson Bueno. E o estupe também foi trágico. Né? O que eu vejo muito claramente é que há 28 anos atrás, Mojimirim era o epicentro. Né? Tudo circulava em Mojimirim. O açuano consumia em Mojimirim. Até o futebol era melhor, né? Dinheiro, Até o futebol era melhor, né, André? Tudo, futebol principalmente. Né? Nosso sapão da Mogiana. Mas assim, o dinheiro circulava em Mojimirim, não circulava em Mogi Guaçu como circula hoje. Né? Era totalmente o contrário. E até na parte imobiliária também. Eu não sei, é meio ruim falar isso, né? Mas a saída de um político de Mogi Guaçu e a vinda dele para Mojimirim foi exatamente quando catalisador, né? Quando virou esse ciclo, né? É uma coisa absurda. Né? E depois a esquerda também, com uma visão ultrapassada de gestão pública, né? Centralizar tudo na ineficiência do Estado. E Mojimirim pagou uma conta cara disso, na minha opinião. Acho que a gente precisa de uma revolução aí político-administrativa na cidade de Mojimirim. Isso aí. Queria a opinião de vocês, o que vocês veem em relação a como a política atrapalhou Mojimirim nesse período, principalmente nessa parte do comércio mesmo. Eu tenho alergia à esquerda. Até a hora que o sangue sobe, viu? É tanta coisa errada que essa turma faz aí que a gente não tem nem como enumerar. Tanto prefeituras, governadores, lá em cima em Brasília, é de chorar.
que essa turma faz. Pelo amor de Deus. E você não vê nada de bom. É só coisas ruins. Então, o atual prefeito aí, né, Mojimirim, é amigão do Lula, do Alckmin. Não tem um ministro lá do PT que não está envolvido com corrupção, com roubo, né? E é triste, é muito triste. Esses dias mesmo aí, e ele compra todo mundo, né? Ele compra. Esses dias estava lá, aquele da cueca lá, como é que é o nome dele lá? O dinheiro da cueca lá, sendo homenageado pela Marinha, recebeu uma medalha da Marinha. Na hora que eu vi essa cena, deu vontade até de chorar. Nosso Então, exército também. Pelo amor de Deus. Olha, vergonhoso. Então a gente tira por base o que está aqui, se é amigo dessa turma, não vai prestar. O atual prefeito aqui está junto com essa turma. Então, a tendência é só dar errado. Ideologia mesmo, né? De Estado grande, sim, e sufocando cada vez mais imposto, por que a educação e menos competência, né? Como você citou aí da educação, né? Que está lá embaixo, né? É a receita de Lenin, Stalin, essa turma toda aí, né? Não ataque os quartéis, ataque as escolas, né? Então a gente tem que realmente limpar essa esquerda. Ataque a religião, né? Tudo. Ataque tudo. Às instituições. É só coisa ruim, né? É só coisa ruim, só coisa que não presta. A partir do momento que um prefeito, o atual prefeito, está coligado com essa turma, só tem que dar errado. Nada vai para frente. Bom, eu nunca fui política e sempre fui, acho que o termo seria politizada. Eu sempre, enquanto todo mundo desligava a televisão, eu gostava de assistir propaganda eleitoral, né? Eu era piada lá em casa. Eu também fui assim. Sei como é que é isso. Eu de verdade, eu acho que houve um... Só que mesmo tendo esse perfil que eu vejo como uma pessoa mais tradicional, coisa e tal, eu fui muito... Tipo, deixa a vida me levar. Eu não percebia que a gente estava perdendo o país, muito menos perdendo a cidade, tá? E continuava, mesmo acompanhando esse tipo de coisa, eu não percebia como a gente estava afundando junto, deixando afundar, e na nossa omissão do silêncio, não arrumando confusão, né? Deixando as coisas andarem. Eu vi alguém falando que não, e eu cheguei a falar no começo assim, não tem mais jeito da gente trabalhar no meio termo. A gente foi despertado para os valores nossos que estavam sendo perdidos, tá? Sufocados, né? Perdidos não, mas sufocados, com certeza. Tipo, perdidos também, porque eu também ouvia aquelas músicas, eu também deixava a coisa acontecer, eu também não fazia minha tá bom, beleza, mas tchau, tô indo embora, né? Aceitava calado. Exatamente, podia não gostar, mas tudo bem. Então eu acho que também eu acho que houve um despertar. Eu acho que foi o maior legado. Assim, o grande legado do Bolsonaro Exatamente. foi isso. Foi o povo despertar para o que estava acontecendo no Brasil. Exatamente. E a partir desse momento do Bolsonaro ter aberto o olho das pessoas em relação a isso, a gente começar a criticar e pensar no que a gente deixa entrar na nossa casa, do que a gente está assistindo na TV. Ele plantou a semente, né? Do que nossos filhos estão dançando, estão fazendo, estão ouvindo, etc. Com certeza. Bíblia, crucifixo, nunca poderia incomodar a parede de uma escola. Não podia ser motivo de incômodo. Mesmo para alguém que seja de outra religião. Não poderia incomodar ter isso numa escola. Né? Ele está lá num cantinho, só vai significar alguma coisa para alguém que foi criado, uma criança foi criada no mundo católico ou no mundo cristão, né? Qual que é o problema? Para que tudo isso? Para que essa versão? Para que... gente, e a gente deixou isso tudo acontecer achando que era normal, porque o Estado é laico, né? E aí vem o questionamento, a gente tem políticos, né, na esquerda que defendem a tolerância e eles aplicam instrumentos de intolerância com a desculpa de que
é para favorecer a tolerância. Quando você é intolerante com um crucifixo numa escola, como que você pode cobrar que essa comunidade que está vendo esse exemplo da sua intolerância seja tolerante com seja as tolerante outras com quem coisas? pensa diferente, né? Não vai ser. Não bate, não bate. Não E bate. eu quase que hoje, eu falo assim, que o nosso país quase não tem direita. Tem pseudo-direita, mas não direita. Eu acho que assim, na verdade a gente tem uma direita, mas ela estava adormecida, ela começou a acordar agora. Mas na sua O grande opinião... o grande problema é que não se deixa criar um partido de direita no Brasil. Porque vamos ser realistas. O Aliança pelo Brasil, que era a direita conservadora, é um partido de bolsonarista, direita bolsonarista, vamos dizer assim. Que a direita bolsonarista é aquela direita que defende, ela é muito focada nos costumes, né, em tradições e costumes, mas ela ainda quer um Estado grande, né? E tem a direita que eu julgo ser mais radical, que é a direita que quer o Estado mínimo, né? Que é a direita que é defendida pelo Novo, que eu vejo como o único partido que é 100% de direita no Brasil hoje. Por que eu falo isso? Porque você pega com a justiça, o nosso TSE, né, aparelhado, não deixando o Bolsonaro criar o Aliança pelo Brasil, o Bolsonaro ficou refém dos velhos partidos. Então você tinha o Bolsonaro no antigo PSL e agora no PL. São partidos que ainda têm primeiro, as lideranças são as mesmas lideranças de 10 anos atrás, nos dois partidos que o Bolsonaro participou. Você já começa por aí. Você tem como líder do partido do Bolsonaro Valdemar da Costa Neto, que foi operador do Mensalão no primeiro governo do Lula. Aí você vai falar que esse partido é de direita? Né? Já começa errado daí. O segundo grande erro é que você tem os partidos ainda fazendo aquela velha política de vamos montar o blocão, vamos filiar quem tem voto, vamos trazer e vamos fazer. E aí você acaba sendo usado, o partido acaba sendo usado por pessoas que não têm o mesmo princípio ideológico do partido. No caso do PL, eu já citei diversas vezes, vou citar mais uma vez, o exemplo aqui em São Paulo do Antônio Carlos Rodrigues, que é nosso deputado do PL eleito, foi eleito junto com os votos bolsonaristas no PL, e ele tem 100% das votações ao lado do Lula, foi ministro dos transportes da Dilma e foi senador da República pelo PT, antes de ser deputado pelo PL. Você vai falar que esse cara é de direita? Entendeu? Mas ele está lá no PL, usando a estrutura do PL para ser eleito. Então a gente precisa acordar e fazer uma coisa que a esquerda faz muito bem. Quando você vê o PT, é um exemplo. O petista é petista. Você consegue falar um cara de direita que se elegeu pelo PT? Não, eu consigo falar vários de esquerda que se elegeram pelo PL. Então, a esquerda é muito mais competente do que a direita nesse sentido, de ter um partido e defender seus ideais nesse partido e não deixar esse partido ser contaminado por ideais diferentes do que o que ele acredita. Hoje, eu vejo o Novo, né, como um exemplo de um partido de direita, o único exemplo de direita, 100% de direita. Todos os eleitos do Novo foram eleitos pela direita e é um partido que tem um processo seletivo para você se filiar no partido. Coisa que nenhum partido no Brasil tem. E para que ele faz isso? Para não deixar que pessoas que pensem diferente se elejam pelo Novo. E quando isso acontece, o Novo expulsa. Né? Que o maior exemplo disso aconteceu com o próprio fundador do partido, que é o Amoedo. Quando o Amoedo virou a chave e passou a defender o Lula, ele foi expulso do partido. Sendo a principal liderança que o partido tinha sido candidato a presidente pelo Novo, e sendo fundador do partido, ele foi expulso do partido. Então, o Novo está tentando fazer o que o PT conseguiu fazer muito bem na esquerda. Um partido coeso, ideológico. Né? E vamos torcer para que isso aconteça, para que a gente consiga que esse partido realmente venda isso, o eleitorado entenda isso e que o partido vire essa potência de direita, tal qual o PT fez na esquerda, porque, caso contrário, a gente vai continuar tendo os votos de direita sendo usados por pessoas de esquerda para se eleger, como acontece no PL hoje.
Exatamente. E assim, mas no final das contas, você, de certa forma, quase que concordou comigo. A gente não tem partido de Não direita tem. Não, não, eu concordei com você. O que. único partido que tem surgiu agora, mas ainda é muito pequeno. A direita que existe, ela não está concentrada em partido nenhum, como a esquerda está no PT. E, por sinal, o Entendeu? caminho que o Novo tem que percorrer é pedregoso, né? Porque ele é desse tamanho e vai ter que convencer um eleitor que desacredita de tudo, que é o eleitor de direita de verdade, porque todo mundo que ele apostou ruim, né? Deu ruim, né? Como fala, deu ruim, né? E o Novo, eu suponho que é muito isso que a gente está fazendo aqui agora, dando a cara a tapa para falar assim, olha, toda proposta que está embutido no Partido Novo é exatamente o que a gente acredita. E eles têm regras para quem atirar fora do alvo, cair fora, né? Vamos junto, né? Vamos junto. E é um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo, porque o brasileiro está desanimado. Isso a nível municipal, estadual, federal, ele está desanimado, porque os partidos enganam eles, né? Fazem traçam mil caminhos e na hora de votar, as votações são todas ao contrário dos valores que foram pregados, né? E eu acho muito, basicamente, eu vi alguma coisa sobre o que vocês falaram e sobre as sabatinas para se tornar um pré-candidato a prefeito, para se tornar um pré-candidato a vereador, benza a Deus, né? Já está começando certo, né? Começando certo, porque A gente teve em Mojimirim qual 5 pessoas que não passaram na sabatina de filiação ou de pré-candidatura pelo Novo. então, nossa, é um alento pro meu coração, sinceramente, porque eu tô cansada de me frustrar também, Não, e são tá? pessoas que Mas, são de direito. O mais mas o engraçado é trabalho isso, do né? Novo eu não Você, vejo eu quero Mas árduo, tem não. Eu algum vejo bem tilt. fácil. mas 2 são direita radical, de ficar defendendo, de brigar em rede social, de fazer tudo. E não passaram. Uma coisa até engraçada, né? Mas é porque o partido realmente é muito rigoroso, né? Não entender a cabeça de quem Não está está se sendo filiando. voto a qualquer custo, né? Exato, não quer a qualquer custo, é isso mesmo. Mas é muito, assim, eu falo até assim, muito fácil a gente colocar o André lá e tirar esse atual prefeito aí. É só aquela pequena frase, diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. É isso aí. O Paulo Silva anda com quem? Alckmin, Lula, essa turma. Mas a Pronto, aí primeira já fechou. tentativa do Paulo Silva foi se candidatar pelo PT, né? PC do B. PCdoB, O perdão, primeiro partido dele foi PC do PCdoB. B, que é pior ainda, Aí, comunista mesmo. né? Não, vai dar ruim. Então, beleza. Então, vamos virar um fingir de Ele direita, foi se direcionando para o centro para centro, poder que a gente cai manter a naquele rejeição. pseudo-direita que, como diz, que não engana mais, né? Que não engana mais. E entrou danado. E o pior é que, assim, se a gente não lutar muito aí no tete a tete aí, talvez muito direto com a população mesmo, entra de novo. E eu acho que chega, gente. 30 anos, você falou e eu vou arredondar o número. 30 anos de mesmice em Mojimirim não cabe mais. Não cabe. Nós vamos Exatamente. virar essa página aí, Ó, eu tranquilo. queria agradecer vocês aqui. Eu estou olhando o relógio, ele já está 9 minutos estourado de tempo aqui. Bom de prosa. Tudo bom de prosa, vai embora. Mas eu queria agradecer vocês. Obrigado pelo bate-papo. Eu que Foi agradeço, muito André. bom. Nós A que gente agradecemos. conseguiu falar muito mais até do que a gente se propôs aqui, né? Isso é. Quando a gente tem pessoas qualificadas, sempre é assim, né? A gente acaba rendendo mais do que a gente espera o assunto. Obrigado Muito pela legal. presença Imagina, de eu vocês. Eu que agradeço. queria deixar meu muito obrigado a vocês todos, a equipe que está trabalhando aqui, você que convidou, o meu colega aqui. Eu queria deixar um grande abraço à população de Mojimirim e falar que eu estou aqui por amor, tá? Por amor a ela. E amor a essa cidade aí
que de verdade, se eu puder colaborar isso aqui para ela renascer, isso aqui, eu tô nessa. Tamo junto. É nóis. Que bom.